O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, impediu hoje a Polícia Federal de fazer busca e apreensão no gabinete do senador José Serra. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Após a reclamação, o ministro Dias Toffoli do Supremo deu uma liminar favorável a José Serra. Ih, rapaz. O senador é alvo de uma operação da Lava Jato que investiga Caixa 2 na campanha dele de 2004. O tema de hoje é correto o Senado impedir uma ação da Polícia Federal? Não! Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite ao espectador da CNN. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Bom, no grande debate de 28 de maio, né, a questão em pauta era a seguinte: o presidente da República pode descumprir decisões judiciais absurdas? E exemplos não faltavam. A gente teve a suspensão de uma nomeação regular para a diretoria da Polícia Federal, a gente teve solicitação de um exame médico particular do presidente, a gente teve a divulgação de trechos de uma reunião ministerial de Estado completamente alheia ao objeto de inquérito. E eu lembro que naquela ocasião estava em análise no STF um pedido esdrúxulo da oposição para apreensão do celular do presidente da República. Se esse pedido fosse deferido, né, seria mais uma de várias decisões judiciais em flagrante contradição com a lei, com a Constituição e os princípios do direito. Mas, num extravaso, o presidente Bolsonaro chegou a declarar, aspas, ordens absurdas não se cumprem. Bom, como conservador, eu critiquei essa fala, porque a democracia ela se funda no princípio isonômico da igualdade perante a lei. Então, ainda que a lei seja injusta, ninguém está acima dela. E a justiça, como um valor superior, depende da observância de valores menores, como a ordem e a segurança jurídica. É por isso que o Goethe, na Alemanha aí do século XVIII, ele já postulava: alguma injustiça é preferível à desordem. Então, voltando aqui para a pauta do dia, e até por questão de coerência, né, com as minhas críticas anteriores, eu não posso concordar com esse descumprimento de ordem judicial por parte da presidência do Senado. O senhor aprendeu com quem, senador Alcolumbre? Com seu antecessor? Só para refrescar a memória do espectador, em dezembro de 2016, o presidente do Congresso à época, o senhor Renan Calheiros, descumpriu decisão do ministro Marco Aurélio para se afastar da presidência do Senado e ainda se recusou a assinar a notificação do oficial de justiça. Claro que essa injustificada desobediência não deu em nada, assim como a dezena de inquéritos e processos contra o Renan Calheiros no Supremo Tribunal Federal. Talvez porque o Supremo e o Senado, eles vivam presos em um eterno abraço da impunidade. Afinal de contas, é o STF que julga os processos dos parlamentares acusados de crimes cometidos no exercício do mandato. E na outra ponta, é o Senado que julga os pedidos de impeachment contra ministros da Corte. Então, enquanto uma mão lava a outra, ou sei lá, uma mão suja a outra, as gavetas dessas duas instituições ficam cada vez mais cheias e mais empoeiradas. E aqui, um breve parênteses. Segundo o levantamento do grupo Estado, 1/3 do Congresso eleito em 2018 responde por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, formação de quadrilha, estelionato, assédio sexual. No Senado, 38 parlamentares têm contra si acusações penais. Isso é quase a metade do total de 81 senadores. Então, qual o incentivo que o Poder Legislativo tem de mexer com os ministros do STF, que são responsáveis por grande parte desses processos? Esquece. Aliás, só a cumplicidade entre o Senado e o STF para explicar uma decisão liminar tão enviesada quanto essa do ministro Dias Toffoli. O presidente do tribunal, ele alegou que o juiz de primeira instância extrapolou a sua competência ao determinar uma busca e apreensão de, abre aspas, extrema amplitude. Essa é a expressão. No seu despacho, o senhor Toffoli concorda com uma das teses fantasiosas da mesa do Senado, que é a seguinte: procurar e apreender computadores e quaisquer outros meios de armazenamento de dados, mesmo suspeitos de conterem provas criminais relevantes, prejudicaria a atividade parlamentar do senador investigado. Portanto, autorizar essa medida
caberia ao STF. Mas percebam como essa lógica é estapafúrdia. Se no mesmo computador tiverem projetos de lei e provas de um crime anterior ao mandato parlamentar, um juiz de primeira instância não pode mais determinar que a Polícia Federal procure por essas evidências no gabinete. Ele precisa do amém, do aval do STF, cujos ministros, muitas das vezes, são amigos ou são velhos conhecidos dos políticos que estão sendo investigados. Ou eu estou mentindo? Se a preocupação realmente fosse com a qualidade, com a continuidade, com a integridade da atividade parlamentar, bastaria determinar a produção de cópia do material apreendido. É bem simples. E o interesse público na apuração desses crimes seria respeitado, assim como o devido andamento do trabalho legislativo do senador. Agora, vamos pensar nas consequências práticas nesse caso concreto e vejam que revoltante. Se havia alguma prova de caixa 2, de lavagem de dinheiro, de ocultação de patrimônio ou qualquer outra pilantragem nos computadores e nos celulares do senador Zé Serra, o que vocês acham que aconteceu com essas provas? Eu digo, viraram pizza sabor STF na cantina Toffoli. Então, ao longo do debate, eu pretendo demonstrar a ilegalidade e a flagrante incoerência dessa decisão do presidente do STF, que tem o potencial de transformar gabinetes parlamentares em bunkers para proteção de corrupto. É lamentável. Bruno, suas primeiras considerações, então, por favor. Boa noite. Boa noite, Caio. Veio com fome hoje. Na cantina Toffoli, doutor. Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Caio, eu vou fazer uma confissão aqui no ar. Eu já fui vítima de uma busca e apreensão. Eu estava no último ano da faculdade, eu já era estagiário de Direito, e por coincidência eu até conhecia a juíza do Fórum Criminal da Barra Funda que conduzia o processo. Foi expedido um mandado de busca e apreensão para o meu apartamento. Era um erro grosseiro numa investigação. Os policiais civis muito educados perceberam rapidamente que se tratava de um erro, de uma decisão ilegal, de uma decisão incorreta. Não ficaram mais do que 5 minutos dentro de casa. Ainda assim, Caio, eu nunca vou me esquecer da violência daquela medida e de como foi horrível acordar aquele dia. Eu me lembro que eu estava com o pé engessado, com aquela robofute por conta de uma torção, e eu acordei mancando, com sono, para ser vítima de uma medida ilegal, equivocada, desnecessária e, sobretudo, violenta. A medida de busca e apreensão criminal é uma medida cautelar. A decisão não protege um gabinete, mas a própria integridade do parlamento. A decisão não protege um partido político, mas sim o próprio exercício da atividade parlamentar e, com isso, da democracia. Não! Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Justamente, né? O foro privilegiado, ele protege o cargo, nunca a pessoa que ocupa o cargo e muito menos o imóvel que ela habita ou que ela trabalha, né? Bom, em primeiro lugar, eu lamento aí essas medidas abusivas aí que você sofreu, doutor, aí nos idos Obrigado pela empatia, Caio. Da velha e sempre nova academia onde nós estudamos, mas pelo menos nesse caso, diferentemente dessa decisão que chegou aí à mesa do Senado, os responsáveis, né, pela ordem judicial, pela execução da ordem judicial, de certa forma cumpriram as determinações legais, muito diferente desse caso. E aqui a gente vê de novo um padrão, né, que você tem o poder legislativo com um elitismo injustificado, achando que está acima da lei, descumprindo a lei, e depois você tem um STF leniente, condescendente com esse tipo de atitude, que passa pano para esse tipo de atitude, né, e por meio de uma segunda decisão alivia para aqueles desobedientes, por assim dizer. Outra coisa, eu não concordo com a argumentação de que se não houvesse nenhuma relação
com a atividade parlamentar, não seria determinada a busca e apreensão no gabinete. Por quê? Porque o gabinete nada mais é do que o escritório do parlamentar. Inclusive um escritório, de certa forma, protegido aí por todas as questões de imunidade, de foro privilegiado, ou seja, pode haver aí um grande desvio de finalidade de utilizar de fato o gabinete, as furnas, né, da República, como um bunker, né, para guarda de documentos, de computadores, enfim, de arquivos digitais que contenham provas de crimes. Seria o local perfeito para esconder as provas de um crime, ainda mais depois dessas reiteradas decisões do STF. Eu acho importante trazer para o espectador da CNN as considerações que o Dr. Deltan Dallagnol, né, coordenador aí da Força Tarefa, da Lava Jato, fez sobre essa decisão que ele reputou como muito equivocada. Mas já que eu já me excedi no tempo, fica para a próxima, eu dou a palavra aí ao doutor. Mas esse problema que você trouxe do gabinete se tornar um bunker, ele tem uma resolução muito simples. Ele não é um problema novo na República e, inclusive, ele é muito comum no cotidiano forense. Isso acontece, por exemplo, quando há uma busca e apreensão num departamento jurídico de determinada empresa. Quando há uma busca e apreensão no escritório de advocacia, porque o escritório de advocacia também tem uma prerrogativa, também tem um asilo inviolável. Nesses casos, o que se faz? Se investiga. Se investiga. Se durante a investigação você encontra algum elemento que mostra que eventualmente algo está sendo escondido no escritório de advocacia, é muito simples, é só fazer a investigação de uma maneira mais minuciosa, de uma maneira menos assodada, sem presunções, principalmente quando nós estamos falando de dignatários de mandatos importantes na nossa República. É o seguinte, né, doutor? Vamos falar nas fundadas suspeitas, né? Todas essas investigações que se dão aí na Justiça Eleitoral, mais no âmbito da Lava Jato, elas decorrem aí de uma grande delação premiada, né? Feita aí por 10 co-réus, né, 10 réus, 10 executivos de 3 grandes empreiteiras que descreveram um sistema sórdido de lavagem de dinheiro em 3 camadas. Assim, é um crime extremamente sofisticado. E vamos lembrar, você é especialista nisso, a lei da organização criminosa, né, no seu artigo sobre a colaboração premiada, ela fala que nenhum réu vai ser condenado com base nisso e, obviamente, existe um compromisso do réu delator, não só com a verdade dos fatos, mas com a apresentação de provas que corroborem. Então, é nesse contexto que se dá esse pedido de busca e apreensão contra um denunciado, né, que está sendo aí acusado de praticar crimes na ordem de milhões e milhões de reais. E o modus operandi parece consistente com o que se viu durante muito tempo no Brasil. Agora, trazendo aqui a thread do Twitter do procurador Deltan Dallagnol, ele diz o seguinte: o STF limitou o foro privilegiado para crimes praticados no exercício e em razão da função, isso em 2018. É pacífico que o senador José Serra não tem foro privilegiado para os crimes específicos que a Justiça Eleitoral investiga na operação de hoje. Portanto, o STF não tem competência sobre o caso. Quando que ele teria? Se for feita a busca e apreensão no gabinete do senador e se encontrar fortuitamente alguma prova de crime, aí sim submetido à jurisdição do STF, ou seja, o crime praticado no exercício e em razão da função, aí a Justiça remete essas provas ao Supremo, o que é suficiente para preservar a competência jurisdicional do tribunal. Segunda coisa, o ambiente parlamentar, assim como qualquer outro ambiente, não pode funcionar como um bunker que permita a ocultação de crimes, daí que eu tirei a expressão da minha fala inicial. Não há qualquer regra constitucional ou legal que ampare a ideia de um foro privilegiado de imóvel. A brilhante expressão do procurador Deltan: não existe foro privilegiado de imóvel. E, finalmente, se a preocupação do STF está em impedir prejuízo à continuidade da atividade parlamentar, a solução óbvia é determinar que a polícia entregue imediatamente cópia de todo o material para o Senado e não impedir que provas de crime sejam procuradas e apreendidas. Ou seja, o interesse público é na apuração da verdade dos fatos, né? É aí que está o procurador de justiça, ele busca a justiça. Certo? E assim também atua a magistratura. Então, esse interesse público na apuração da verdade dos fatos, ele tem que ser respeitado, assim como a atividade parlamentar. Basta tirar uma cópia e devolver para o senador.
É muito interessante essa fala do Procurador da República, que é hoje ainda o coordenador da Lava Jato. Ela me causa um pouco de incômodo. Não é um incômodo por ser um procurador falando publicamente sobre o Supremo Tribunal Federal, o que já causou até alguns tipos de problema para ele, que acabaram sendo arquivados ali no CNMP. Não é isso que me choca. Sei. O que me choca é fazer uma analogia que não pode ser feita. O procurador, o Deltan, ele fala que o ministro Celso de Mello teria, inclusive, em uma situação semelhante, autorizado uma busca e apreensão no gabinete, como eu falei na minha fala inicial. Só que a situação ali é completamente discrepante. Naquele caso, houve a autorização da medida de busca e apreensão pelo próprio Supremo Tribunal Federal. É o que se chama de fishing expedition, e eu vou traduzir aqui de uma maneira livre. A pescaria de provas. Você primeiro entra e, se achar prova, eu ratifiquei o ato ilegal que foi cometido contra as normas, contra os precedentes do Supremo Tribunal Federal. Isso é basicamente o rabo, mais uma vez, abanando o cachorro em todas as dimensões dessa fala. Eu acho que o rabo abanando o cachorro é você não permitir aí a apuração de crimes potencialmente cometidos por um senador da República por uma questão absolutamente lateral, né, de continuidade da atividade parlamentar, que seria solucionada simplesmente pela produção de cópias, né, daquilo que for apreendido. Inclusive, eu faço questão de pontuar a diferença abissal entre a postura republicana do procurador Deltan e dos seus pares aplicadores do direito no Supremo Tribunal Federal. Olha como ele encerra a thread de tweet dele. Ele fala o seguinte, ele escreve disclaimer, né? Como se fosse um aviso. As instituições são essenciais para a democracia e desempenham em medida relevante seus papéis. A crítica a parte de suas decisões é um instrumento para o aperfeiçoamento das instituições. A liberdade de expressão crítica é, aliás, um pilar da própria democracia. E depois, num segundo momento, ele diz o seguinte, com todo respeito ao STF e seu presidente, trata-se de solução casuísta que está juridicamente equivocada e que, independentemente da sua motivação, a qual não se questiona, tem por efeito óbvio, dificultar a investigação de poderosos contra quem pesam evidências de crimes. Comparem isso, essa postura institucional, com a fala do senhor Gilmar Mendes, ministro do STF, que comparou a força-tarefa da Lava Jato a uma organização criminosa. Aliás, também, isso passou em brancas nuvens, impunemente. É um absurdo, né? Principalmente considerando que isso poderia ser falado aí, vamos dizer assim, nas dependências do Supremo Tribunal Federal, por uma interpretação elástica, porque poderia falar que era um ato praticamente oficial do ministro Gilmar, que isso não tenha dado em nada, em absolutamente nada. Então, é importante a gente começar a perceber a diferença de postura, né, de quem realmente é republicano e de quem se arvora aí num superpoder e na ausência de freios e contrapesos para concentração de autoridade. Interessante que essa peroração final desse fio do Twitter, olha onde a gente acabou chegando. É fio, né? Eu estava esquecendo a expressão. Obrigado, fio, doutor. né? Fio. Olha como é interessante, me lembra duas coisas. A primeira são aquelas discussões no parlamento, quando senadores ou deputados começam a se xingar dos piores nomes, dos maiores impropérios, mas continuam se tratando por Vossa Excelência. Muito bom. Mas continuam se tratando por Vossa Excelência. Vossa Excelência não dá para falar, mas continua. Me lembra a metáfora bíblica do sepulcro caiado. Me lembra aquele verniz que se passa para esconder algo que não vai bem. É isso que me lembra essa peroração final. Mas veja bem, Caio, que a minha crítica não foi à liberdade de expressão.
não foi a crítica. Sim. Não foi o fato do procurador da República ter se manifestado. Eu até disse isso no começo. E essa competência exclusiva para decretar medidas cautelares contra parlamentares, contra deputados e senadores, essa corte é o Supremo Tribunal Federal. Essa compreensão deveria ser de todo e qualquer jurista, quanto mais de um coordenador de uma tão importante força-tarefa no Brasil. Eu queria destacar para o espectador da CNN que, entre todos os argumentos apresentados aí pela mesa diretora do Senado, o que vingou, né, e que embasou a decisão do senhor ministro Dias Toffoli foi aquela expressão, a extrema amplitude da busca e apreensão. Então, eu separei aqui o trecho da decisão que fala justamente sobre isso. Aliás, é uma decisão aí de umas 7 páginas, na qual a justificativa, né, para o deferimento do que é pleiteado, ela se circunscreve aí a uns 3 parágrafos. Aspas, a extrema amplitude da ordem de busca e apreensão impossibilita de antemão a delimitação de documentos e objetos que seriam diretamente ligados a desempenho da atividade típica do mandato de senador da República. O que ele está falando aqui basicamente é o seguinte, se aqui tem prova de um crime, certo? Mas ao mesmo tempo eu uso isso como instrumento de trabalho, isso fica blindado de apreensão. Essa é a lógica mais ridícula que eu já vi num despacho judicial. Ele continua. A situação evidenciada, portanto, eleva sobremaneira o risco potencial de que sejam apreendidos documentos relacionados ao desempenho da atual atividade do congressista. Ou seja, bastaria entregar uma cópia de volta para o parlamentar, né? O que, nesse primeiro exame, pode implicar na competência constitucional da Corte para analisar a medida. Então, percebam como esses aplicadores do direito, né, esses garantistas, esse pessoal que usa, né, do que se chama de casuísmo, né, para tomar aí as suas decisões, como eles usam questões laterais, eles usam pequenas tecnicalidades para ensejar o quê? A jurisdição do STF, que obviamente não é por determinação do próprio tribunal. O próprio tribunal fala, olha, o foro especial acompanha o cargo, não a pessoa, muito menos o imóvel. Só que ele usa uma interpretação criativa para puxar de novo a prerrogativa do julgamento e do exame das diligências para o STF, que é parceiro do Senado, por aquilo que eu já expliquei na minha fala inicial. Olha, casuísmo é uma coisa que é feita de uma maneira muito pontual e contra aquilo que vem sendo feito, principalmente quando a gente está falando do Poder Judiciário, na jurisprudência. A gente tem vários exemplos de casuísmo e, infelizmente, no nosso sistema, que é um sistema híbrido de precedentes, nós vemos isso muitas vezes acontecer. O tribunal vem julgando de determinada forma e, num determinado momento, ele vai lá e julga de uma forma diferente. Isso ocorre por vários motivos. Primeiro, por uma enxurrada de decisões monocráticas. Isso é um casuísmo. Isso eu nunca vi acontecer. Eu não conheço na jurisprudência uma pessoa foragida conseguir ter um benefício de relaxamento de prisão. Vamos então para os argumentos finais. Começamos com você, Bruno. Lembrando que você já excedeu um pouco o tempo, então mais conciso, por favor. Para mais uma vez, eu vou me ater a um ponto que eu realmente fiquei um pouco fora aqui. O Senado Federal, ele teria tido algum papel no descumprimento de uma decisão? Sim. É importante esclarecer para todos os telespectadores, para vocês que estão ouvindo a gente aqui nesse debate, que isso é muito comum acontecer em operações. É muito comum que numa operação, na hora do cumprimento de uma medida de busca e apreensão, haja dúvida sobre qual é o espectro dessa medida. Sim. Qual é o alcance dessa medida, quais são as pessoas. É comum que no momento dessa busca, que se converse com o juiz para que o juiz esclareça que se não houve um descumprimento pelo Senado Federal de uma decisão absurda. Absurdo vem da etimologia daquilo que dói aos ouvidos, aquilo que não soa bem no ouvido, mas o que soa bem ao seu ouvido não é sempre o que está de acordo com a legislação. Caio, seus argumentos finais, por favor.
Soa absurdo aos meus ouvidos saber que o Poder Legislativo impediu o cumprimento de uma decisão judicial e a apreensão de itens que possivelmente conteriam a prova de crime, que a gente sabe que agora essa prova provavelmente está destruída. Para mim, isso é a configuração prática do que se chama de obstrução de justiça. Mas falando sobre casuísmo, né, voltando a esse ponto, olha o que está no site oficial do STF sobre uma matéria análoga. Isso na decisão do decano da Corte, o Celso de Mello, aspas. O ministro afirmou que a tentativa da mesa do Senado Federal, isso ano passado, hein, pessoal, de criar um, abre aspas, círculo de imunidade virtualmente absoluta ou um santuário de proteção em torno dos gabinetes dos parlamentares e dos imóveis funcionais que ocupam é incompatível com o princípio republicano, inconciliável com os valores éticos-jurídicos que orientam a atuação do Estado e conflitante com o princípio de separação dos poderes. Ele termina cravando: ninguém está acima da autoridade das leis e da Constituição da República, e acrescentou que o postulado republicano repele privilégios e não tolera discriminações. Por isso, a decisão do ministro Toffoli é casuísmo e é incoerente com a orientação, inclusive, do decano da Corte. Caralho, o maluco é brabo. Porra! É um mito. É um mito! Boa noite, Bruno. Obrigada. Caio, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Agora, boa noite com o meu parceiro Caio Junqueira, direto de Brasília. Aí... Boa noite, Mona Lisa. Aqui são 9h32, aí tá um pouquinho antes, né? E eu descobri por quê, sabia? Conta, Caio, por quê? Porque o tempo pra você passa mais devagar quando eu tô longe, Mona Lisa. Tá vendo isso? Confissões ao vivo. Mas é isso, o Caio Junqueira é acelerado, é essa a explicação, tá? Até amanhã, então, slogan com você pro nosso boa noite. Vamos lá. Até amanhã. Essa é inconfundível. Tchau, gente.